Olá, meu nome é Gisele Souza, sou professora de História na Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo, doutoranda em História Social pela PUC de São Paulo, e este trabalho foi publicado no número 1 da revista Quixará e tem como título Rita Lee versus a Censura Ditatorial, a importância da rainha do rock brasileiro no cenário artístico nacional. O texto foi escrito por mim e pela querida Ana Luísa Rios Martins, doutora em História pela UFPE, que leciona no curso de graduação em História da UAB-US e nos cursos de pós-graduação Lato Sensu em História do Brasil da UVA-IDJ e Educação Patrimonial do IPN-FGE-SP. A razão pela qual o tema foi pesquisado advém da minha pesquisa de doutoramento, que estuda a trajetória e a obra de Rita Lee. Basicamente, nele apresento aspectos da vida da artista, dando ênfase à ditadura civil-militar brasileira. Rita Lee, que nasceu em São Paulo em 1947 e nos deixou nesta mesma cidade em 2023, foi uma artista controversa e de diversas facetas. Todas, ou quase todas, bastante incômodas do ponto de vista dos opressores da ditadura civil-militar brasileira. Ela foi, a um só tempo, compositora, cantora, instrumentista, ativista da causa animal e escritora de livros infantis e de autobiografias, e que teve em suas temáticas temas que fazem parte do cotidiano feminino, com temas que, durante muito tempo, foram considerados tabus, como a menstruação e a menopausa. Seu nome completo era Rita Lee Jones. Era filha de Romilda e Charles Jones. Foi criada na capital de São Paulo, junto com suas duas irmãs de sangue, Mari e Virgínia, assim como com sua irmã adotada, Carol, e Balu, que era irmã adotiva de sua mãe. Estudou no Liceu Pasteur, onde formou sua primeira banda, as Teenage Singers, e ao frequentar os festivais estudantis, conheceu os irmãos Batista. Com eles, as garotas formaram os Wooden Faces e depois o grupo Os Seis. Com o findar deste grupo, Rita juntou-se aos irmãos Batista e fundaram a banda Mutantes. Rita começou a namorar um dos irmãos Batista, o Arnaldo, e casou-se com ele no fim dos anos 60, separando-se alguns anos depois. Os Mutantes fizeram sua primeira gravação no álbum Tropicália de 1968, quando receberam o convite da gravadora Philips para que gravassem seu primeiro disco. Após diversos discos gravados, sempre com uma excelente recepção por parte do público ouvinte, Rita Lee foi retirada da banda de maneira inesperada, sob a justificativa de que os outros integrantes queriam seguir para o rock progressivo, e ela não tinha capacidade técnica como instrumentista para continuar com eles nesse novo projeto. Rita não se deixou abater por esse rechaço e formou-se Librinas do Éden, em 73, com Lúcia Turnbull, e depois o Tutti Frutti, também no mesmo ano. Grupo que foi divisor de águas dentro da história do rock brasileiro. Em um breve intervalo, ela passou a ter problemas com esse grupo. E, nesse interim, conheceu Roberto de Carvalho,
que com o tempo tornou-se o parceiro de vida e parceiro artístico. Ele é bacharel em Direito e encarregou-se de cuidar da vida artística dela, descobrindo desfalques e golpes aplicados pela empresária da banda, sendo esse um dos motivos que levaram Rita a romper com Tutti Frutti e iniciar uma carreira solo, que depois dar-se-ia com ele e assim permanecendo até a morte da cantora, em 2023. Ela surgiu como artista durante a ditadura militar, destacando-se como compositora, instrumentista, cantora e escritora. Foi uma das artistas que mais vendeu discos no país antes, durante e depois do regime, chegando a mais de 50 milhões de cópias vendidas em toda a sua carreira. Apesar de sua popularidade, foi alvo da censura, especialmente nos chamados anos de chumbo. Segundo os censores, suas letras não estavam de acordo com a moral da época. A artista, tanto em suas letras como em sua carreira, mostra-nos uma mulher em conflito com a normatividade de seu tempo, em busca de seu espaço. Mesmo com a abertura política, Rita continuou tendo suas letras censuradas e a justificativa continuava sendo a mesma. Buscando o porquê dessa perseguição, realizamos uma pesquisa cujos resultados estão presentes em nosso artigo. Dentre as questões que foram levantadas para a realização dessa pesquisa, temos a de que por que ela foi tão acossada se nem todas as suas canções eram do teor que a censura considerava subversivo. O que ela cantava ia contra o machismo, a subalternização de alguns coletivos e a não aceitação, a subjugação silenciosa aos maiorais que estavam ao poder. Mas esses eram temas também que incontáveis artistas como ela utilizavam para cantar e eles não eram perseguidos. Por que então Rita Lee foi tão importunada e prejudicada? A gente precisa entender que o Brasil viveu sob uma ditadura civil-militar durante 21 anos, de 1964 a 1985, que perseguiu, censurou e aniquilou aqueles que considerava seus opositores, principalmente após o Ato Institucional número 5, o conhecido como AI-5, instaurado em 1968, que abriu espaço para anos mais sombrios do regime, os anos de chumbo, que gerou um assédio em massa a artistas e, consequentemente, a censura de suas obras. Esses atos institucionais foram decretos que tiveram poder constitucional utilizados para que os militares conseguissem legitimar seus governos. O AI-5 trouxe mudanças muito sérias para o país, pois passou a proibir a garantia individual de habeas corpus, fechou o Congresso Nacional e autorizou o presidente a decretar estado de sítio por tempo indeterminado, cassar mandatos, intervir em estados e municípios, assim como iniciou também o período mais rigoroso da censura aos meios de comunicação de massa e à cultura em geral. Como se já não fosse o bastante, legitimou o uso da tortura desenfreada com aqueles que eram considerados subversivos pelo sistema. Essa realidade sangrenta não foi somente nossa, brasileira, mas esteve presente em quase toda a América Latina naqueles idos, e não por casualidade. Com o avanço da ditadura civil-militar, principalmente depois do AI-5, Rita Lee passou a sofrer uma severa perseguição. Com a censura ferrenha de muitas de suas canções, que tiveram que passar por modificações para serem apresentadas ao público, via gravadoras, rádios e programas de televisão. Foi assim que ela chegou a ter quase um disco inteiro censurado. A maioria das canções foram rechaçadas sob a alegação de serem de duplo sentido e socialmente afrontosas. Rita Lee, que foi o malgrado da ditadura, foi também uma das cantoras mais bem-sucedidas dos anos 70 e 80. Reinando absoluta no mundo do rock, ainda que não fosse benquista pelos militares, era sucesso garantido nas rádios e na vendagem de LPs. Parte desse êxito também se dava por seu pioneirismo em incursionar pelo universo roqueiro, essencialmente falocêntrico, e estar à frente de bandas de rock predominantemente masculinas, a exemplo dos Mutantes e do próprio Tutti Frutti, em que utilizou do riso e do deboche.
uma atitude desafiadora e temerária que irritava não somente os militares, mas também parte da sociedade conservadora. Sua maior indisposição com a ditadura veio quando ela foi depor sobre o assassinato ocorrido durante o show dos Mutantes. Rita foi procurada pela mãe do rapaz, que lhe perguntou se ela havia visto o momento da morte de seu filho, pois a polícia dizia que fora morto do lado de fora da casa de show, onde ele estaria fazendo tumulto para entrar, pois estava sem ingresso. Mas ela sabia o quanto ele era fã do grupo e que tinha adquirido o ingresso com antecedência. Ao ser questionada, a artista relatou que o tiro aconteceu dentro do local e não do lado de fora. A mãe do jovem perguntou se ela poderia depor sobre o caso, e Rita colaborou com essa mãe. Após esse episódio, policiais foram até sua casa de surpresa, e supostamente plantaram um pacote de maconha ali. Rita, que estava grávida de seu primeiro filho, Beto, estava sem fazer uso de drogas desde que descobriu a gravidez, como deixou claro em seu depoimento, assim como em entrevistas e em sua autobiografia, pois em suas gravidezes ela evitou por completo as drogas que usava. Com isso, ela foi levada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, conhecido como DEIC, e depois foi transferida para o Hipódromo Feminino, onde ficou presa. Por mais que a repressão a acusasse, ela se recusou a declarar-se como viciada, como diversas artistas fizeram para se livrarem da prisão na época. Ao saber o que estava acontecendo com Rita Lee, Elis Regina foi visitá-la. Ao ver o seu estado físico, com Rita apresentando sangramento e correndo o risco de perder o bebê, Elis fez um escândalo, exigindo uma boa alimentação para a artista e a visita de um médico urgentemente. João Araújo, fundador e empresário da Som Livre, gravadora da artista da época, contratou os advogados João Carlos Dias e Antônio Carlos Medeiros para cuidar do caso. Ao sair da cadeia, ela ficou em prisão domiciliar e só podia sair de casa entre as 7 da manhã e as 19 da noite, sendo vigiada 24 horas por dia por policiais à sua porta. Para fazer shows, ela precisava fazer exames de sangue e apresentar ao juiz os resultados. Quando pôde voltar aos palcos, em setembro de 76, em um show na Sociedade Esportiva Palmeiras, com seu jeito provocativo e debochado, vestiu-se de presidiária para afrontar o sistema e denunciar os abusos de que fora vítima. Em 78, houve a suspensão do AI-5, dentro do governo do general Ernesto Geisel. Seu sucessor foi João Figueiredo, o último presidente militar da ditadura. Sob sua gestão, os problemas econômicos, políticos e sociais brasileiros ficaram mais evidenciados. A oposição estava angariando cada vez mais votos contra o regime, exigindo a anistia e a volta de quem se encontrava no exílio no exterior, aumentando seu poder na Câmara. O país vivia uma situação socioeconômica caótica, com o aumento desenfreado da inflação. Em 79, o presidente assinou o projeto de anistia, e os exilados puderam, finalmente, retornar, tendo seus direitos e integridade física preservados. Contudo, as canções de Rita Lee continuaram a passar por censura. Mesmo com a campanha das diretas já, que pedia eleições diretas para presidente, Rita teve parte de seu disco de 83, intitulado Bombom, censurado. E das canções que foram autorizadas a serem gravadas, 2 não poderiam ser vinculadas pela mídia, como Arrombou o Cofre, que seria uma delas, e o álbum teria classificação para maiores de 18 anos, além de ser vendido lacrado. A censura, nos moldes da ditadura, ficou em voga até 1988, sendo a última canção de Rita Lee censurada no ano de 1987. Apesar da censura e do cenário político contrário ao que ela acreditava e defendia, a rainha do rock cresceu como artista, reinventou-se, criou e conservou um estilo próprio. Manteve-se com muito sucesso no mercado durante toda a sua carreira, especialmente quando passou a fazer dupla com Roberto de Carvalho. Ela desafiou a misoginia hegemônica dentro do estilo musical que era o rock, tornando-se uma pioneira dentro dele.
Corajosamente, ela venceu incontáveis preconceitos ao quebrar o estereótipo do teor das músicas cantadas pelas mulheres até então e da forma que a mulher tinha que se comportar nos palcos e fora deles. Sua voz, somada aos arranjos musicais de Carvalho, potencializava a mensagem impressa nas letras e atingia quem as ouvia de maneira que se podia identificar imediatamente com a Rita Lee e com o seu ineditismo por trás delas. Rita Lee testemunhou a redemocratização do país. Vivenciou a segunda, terceira e quarta ondas do movimento feminista. Acompanhou as transformações em todos os âmbitos pelos quais vimos passando pelo Brasil e no mundo e foi se adaptando a elas como a camaleoa, inclusive mudando o tom ruivo do seu cabelo e espelhando, por meio desse espectro de cores, as mudanças de fase em sua vida, como mulher, até que no final tornou-se uma senhora grisalha. Ela ultrapassou as barreiras que foram sendo erguidas em seu caminho, determinada e aguerrida como uma legítima capricorniana que era. Rita Lee afirmou-se não apenas musicalmente, mas como pessoa, como mulher, influenciando sua geração e as seguintes, chegando até nós e ultrapassando-nos. As mensagens atemporais de suas canções dão-nos exata medida quão grande ela foi e de que jamais será superada, uma vez que seu lugar na história se deve à sua potência, à sua biografia e ao seu legado. A partir da pesquisa desenvolvida para o presente artigo, foi percebido quanto Rita Lee sofreu com a censura no período ditatorial brasileiro. Com a análise dos documentos, constatou-se que a perseguição da censura às suas composições estava atrelada a questões da época, e que ela afrontou ao desnudar, nas letras que concebia, os ideais de liberdade, de amor livre, de plena vivência de sua sexualidade e de experiências com o corpo, além de representações femininas quanto ao ciclo menstrual e à maternidade. A leveza com a qual ela vivia era incompatível com a dureza de uma ditadura sanguinária e persecutória, como foi a que vivemos entre os anos de 64 e 85. Por isso também, Rita Lee, que foi tão perseguida pela censura, utilizou-se do deboche como defesa e meio de expressão artística em suas letras e performances nos palcos. Rita Lee foi uma artista irreverente e referência para outras mulheres que se enxergaram e continuam a se enxergar em suas canções com cunho feminista e revolucionário. Contudo, a cantora, por mais que fosse uma roqueira ousada e tivesse um discurso progressista em relação ao universo feminino, não militava pela causa feminista, e tampouco trazia em suas composições elementos que poderiam ser considerados subversivos pelos militares. Isso nos leva a supor que a perseguição que a repressão praticou contra ela foi mais pelas causas pessoais do que profissionais. Tanto é verdade que essa obsessão continuou mesmo quando a censura já não vetava letras que falavam sobre política e sociedade, provando que Rita Lee era grande demais para passar incólume em meio à sociedade hipócrita que ela internalizou em suas letras. Em conclusão, esperamos que esse estudo seja mais um a somar esforços junto aos pares, no sentido de manter viva a figura de uma artista tão importante e tão singular dentro da história da música brasileira, assim como com os estudos voltados à ditadura civil-militar brasileira.